Estamos gravando. Então lá vamos nós. Nós tínhamos parado mais ou menos na metade do tópico 6, né? Tínhamos chegado nesse ponto por aqui, falando de neutralidade monetária. Íamos então entrar na seção velocidade e equação quantitativa. Desculpe, Maria, antes da gente começar, você quer fazer uma pergunta, Mariana? Aliás, hoje você manda na aula, pelo jeito, estamos eu e você, então pode fazer quantas perguntas você quiser. Ok, mas bom, você disse que é ok, mas não fez a pergunta, então lá vamos nós. Então nós temos falar dessa velocidade e equação quantitativa. Temos ali a equação 2, que a gente já discutiu, a equação chamada equação quantitativa. E por uma álgebra trivial, a gente isola para o V, resolve para o V, né? E obtém essa expressão aqui, que é a 3. Aí, como a gente discutiu na aula passada, esse V é calculado como, essa variável é calculada como resíduo, né? Ou seja, você pega os dados do PIB nominal, pega os dados do estoque de moeda, divide um pelo outro e você obtém a sua estimativa do V. Aí eu menciono então o seguinte: a velocidade da moeda é relativamente estável num tempo, particularmente se você esperar chamado longo prazo. Aí eu peço para considerar a equação 3. Vamos voltar para a equação 3. Essa aqui. Então eu vou escrevê-la no quadro aqui. Então essa é a equação 3. Então eu digo, considere a equação 3, que é a que está no quadro. Suponha que o y é determinado por valores reais, tá? Valores não, desculpa, variáveis reais, fatores reais. Ou seja, o PIB real depende de variáveis como a produtividade do país, educação, investimento, no sentido de cotas nacionais, ou seja, o estoque de capital disponível no país. E suponha que o V seja constante. Tá? Até para o navegador, permito-me reescrever essa variável, essa equação assim, desse jeito. P sobre M vezes Y. Ora, se o Y for dado por valores reais e o V é constante, aliás, aqui tem uma imprecisão, olhando as notas de aula. Vamos lá. Aqui, o argumento que vem depois está correto, eu precisaria ter dito o seguinte: deveria ter colocado constante aqui, ó, também. Então deveria ser constante também. Então, ele é determinado por fatores reais e os fatores que impactam o Y são constantes. Consequentemente, o Y permanece constante. Então, se... Tá aqui, perdão. Tem uma caneta para escrever aqui, eu tinha perdido. Já localizei. Se isso aqui é constante, do lado esquerdo, se o Y é constante e o V é constante, o que a gente pode dizer sobre esta fração aqui? Será constante também. Ora, aí um ponto importante. Pensa duas variáveis genéricas x e z, por exemplo. Tá? E só assume que x e z só assumem valores positivos. São como salário, preço, PIB. Observa que para essa fração ser constante ao longo do tempo, o x e o z têm que crescer a mesma taxa percentual, tá?
Ou seja, se o x dobrar, o z dobra. Se o x cresce 10%, z tem que crescer 10% também para que a fração seja constante ao longo do tempo. Vale para qualquer duas variáveis. Em particular, vale para o P e para o M. Então, se a gente diz que o V é constante e o Y é constante, então o P e o M tem que crescer a mesma taxa. Então, eu menciono nas notas de aula. Consequentemente, um acréscimo em M terá como resultado de longo prazo um acréscimo proporcional no P. Ou seja, variação percentual do P igual a variação percentual do M. Aí eu digo, os itens 1 e 2 acima sintetiza os itens 1 a 5 na página 341 do livro T. Tem mais discussão no livro que ele separa em 5 itens e eu acredito que os pontos 1 e 2 aqui sintetizam a discussão. Agora vamos olhar aqui só com um pouco de cuidado para não haver dúvida. Vamos lá, vamos escrever aqui. Isso aqui é constante. Isso aí, a chamada dicotomia entre as variáveis reais e nominais, ou a neutralidade da moeda, tem um papel aqui no argumento que a gente apresentou. Porque eu estou dizendo o seguinte: supõe que o P crescer, ou que o M cresce 10%. Tá? Se esse crescimento do M impactasse o Y, por exemplo, fizesse o Y crescer também, poderia até acontecer, por exemplo, do P ficar constante, né? Ou do P cair. Então, para que eu possa dizer que esse crescimento no M, de fato, de 10%, leva a um crescimento também de 10% em P, eu preciso afirmar que o Y é constante. Então, por isso que a gente teve uma discussão na aula passada sobre a separação a dicotomia no longo prazo entre as variáveis reais e nominais. Em particular, que uma variação no M não impacta o Y, o valor de longo prazo do Y. Tá? Porque aí na hora que a variação no M não impacta o valor de longo prazo do Y, eu posso assumir que estou crescendo o M, mas o Y permanece constante. Porque se eu acreditasse que uma mudança no M impacta o Y, haveria uma inconsistência nas minhas hipóteses. Alguma dúvida até aqui, Mariana? Não? Então a gente vai em frente. Vamos ver o que vai acontecer agora. Aí eu faço alguns comentários adicionais sobre a teoria quantitativa da moeda. A gente já tinha falado, ela foi um dos pilares da teoria macroeconômica até a década de 30, até a chamada Revolução Keynesiana, no período da Grande Depressão. Inclusive, afirma, é comum se encontrar até dizendo que os economistas clássicos, ou seja, aqueles economistas que antecederam Keynes, acreditavam que a velocidade era constante. Aí eu menciono, será que eles realmente acreditavam nisso? Provavelmente não. Eles viram, é quase que constante, né? Mas não que o V seria algo imutável, absolutamente fixo, como um parâmetro fixo, como acontece às vezes na física. Não. E aí, como a gente também já falou, a teoria keynesiana veio e ela disse que o problema é que o V estaria longe de ser constante. Então, com a chamada Revolução Keynesiana, a teoria quantitativa foi jogada fora. Aí veio a chamada reconstrução da teoria quantitativa em 1956, num trabalho do economista Milton Friedman. O Friedman meio que conciliou a abordagem dos clássicos com a dos keynesianos, ou do Keynes. O Friedman disse, olha, não é que o V é constante. O que acontece é que o V ele é uma função de algumas variáveis econômicas. Uma coisa desse tipo. Existe uma relação, não precisa ser linear, né? Poderia ser quadrática, ter logaritmo, algum outro formato. O ponto é, como eu coloquei nas notas de aula, o V é algo que depende de variáveis como taxa de inflação, Y, e umas outras variáveis econômicas.
Então, o que o Friedman falou é o seguinte: a função V é estável. No contexto, que está desse exemplo simples, na primeira linha do quadro, que o Friedman está dizendo é o seguinte: o A, o B e o C, esses parâmetros são constantes. Mas mudanças, ou quase que constantes, mas mudanças em π ou y impactam o V. Tá? E com isso, o Friedman efetuou a chamada reconstrução da teoria quantitativa da moeda. Tá? Então, muitas das hipóteses clássicas voltaram a ser aceitas, em particular para o longo prazo. No curto prazo, de forma geral, as pessoas concordam que a teoria quantitativa da moeda não é uma boa descrição do que acontece no mundo real. Então, desculpa, agora que eu vi que você falou que não tem pergunta, então eu estou seguindo em frente, estou assumindo que você não tem dúvida, a gente vai entrar neste sessão aqui. Tem uma sessão com estudo de caso. Aí eu te perguntar, Mariana, você tem um livro em mãos, por acaso? Se não tiver, tudo bem, só me falar que não tem. Não, ok. A gente vai ter que se virar com o meu livro, hein? Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. E vale a pena, um trecho interessante, é uma parte interessante do livro, que ele fala o que aconteceu em 4 hiperinflação. O que é hiperinflação? Hiperinflação, como já deixa claro, é um período de inflação muito alta. Aí algumas pessoas aí a dúvida, depende de como as pessoas definem exatamente o que é uma hiperinflação. Hiperinflação é isso. Inclusive, se a gente lembrar, vamos ver se eu acho aqui, não é tão complicado. Vamos tentar achar aqui. Tópico 5. Ah, que saco. Vamos ver se consigo botar tudo que eu quero aqui no mesmo. Não consigo. Diminui um pouquinho. Eu estou falando desde que, infelizmente, isso tem no tópico anterior, quando a gente falou de moeda e sistema monetário. Estou falando desses 3 pontos aqui, Mariana. Você está conseguindo ver? Tá, ok. Então, essas são as 3 funções da moeda, e usualmente o que acontece quando a inflação começa a sumir, a moeda vai perdendo, a inflação começa a subir, a moeda vai perdendo a sua capacidade de exercer essas 3 funções. O primeiro que ela perde é a reserva de valor. À medida que a inflação começa a ficar cada vez mais elevada, já é como se a moeda queimasse nas mãos das pessoas. Então, por exemplo, como eu cheguei a falar para vocês na época antes do Plano Real, eu não deixava nenhum dinheiro parado na conta corrente. Não só eu, todo mundo, ninguém deixava dinheiro parado na conta corrente, né? Então a moeda, por quê? Porque de um dia para a inflação era de 1% ao dia, tinha uma perda. Se você deixar dinheiro parado na conta corrente uma semana, você perdia, tinha uma perda real considerável. Já. Então a moeda deixava de funcionar como reserva de valor. Tão logo ou seja, recursos que você gostaria quer guardar para utilizar para compras futuras, você não deixaria na forma de moeda, em forma de M1, papel moeda ou depósito à vista. Porque esses não rendem juros. Você converteria imediatamente todo o seu M1 em algum ativo que rendesse juros. Existe até hoje aplicações, fundos de renda fixa, né? Na época tinha outro nome, chamava de overnight, ou fundos de curto prazo, hoje a gente chama fundo de renda fixa, fundos com liquidez diária, né? Ou seja, você pode ter uma taxa de juros de um dia para o outro, né? Na época de inflação elevada no Brasil, chegava até 1% ou mais de 1% ao dia. Aí a inflação continua subindo, aí a moeda perde deixa de exercer a segunda função, unidade de conta, que começa, como você sabe, por exemplo, o balanço patrimonial de uma empresa, os demonstrativos contábeis, são todos feitos em unidade monetária. Então, na hora que a inflação começa a ficar muito alta, aquilo lá passa a ficar muito pouco informativo, né? Então ou você vai ter que fazer toda a contabilidade para fins gerenciais da gestão da empresa a preços constantes, ou vai, por exemplo, jogar fora a moeda
não utilizar a moeda doméstica, utilizar para fins gerenciais valores, por exemplo, em dólar. E a última função que a moeda perde é o de meio de troca, que ela deixa de exercer a função de meio de troca, quer dizer o seguinte, que as pessoas não aceitam mais a moeda. Você chega num lugar, quero comprar um sorvete, aí você puxa uma nota de 5 pesos, se você estiver num país onde a unidade monetária é o peso, aí alguém vai olhar, não, isso eu não aceito, só aceito o dólar. A moeda do país eu não quero mais. Né? Então as pessoas, alguns autores dizem que o processo inflacionário se completa quando a moeda depois ela perde a terceira, perde a segunda, e o processo se completa quando ela perde a função 1. Tá? Então, em alguns desses países da Europa, ela também deixou de ser aceita como meio de troca, parece. No Brasil nunca aconteceu. Tá? As pessoas continuaram usando a moeda doméstica mesmo no período de inflação, como meio de troca, mesmo no período de inflação mais elevada. Então, voltando para o que a gente vinha discutindo, no tópico 6, então, esses 4 países, cada um deles se defrontou com uma hiperinflação muito forte na década de 20, e na figura 4, na página 343, há uma ilustração, há um gráfico para cada país ilustrando a trajetória de preços e oferta de moeda em cada um desses países. Só um minutinho que eu vou acender uma luz aqui, desculpa. Desculpe, Maria. Aí vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Será que eu vou conseguir colocar isso para você? Vamos lá, olhar o primeiro país aqui. Na verdade, eu consigo botar os 4. Você consegue ler, Mariana? Isso? Não, mas tem uma ideia do que está acontecendo? Então, deixa eu até ver, eu devia ter olhado antes. Preto, oferta de moeda. Preto, oferta de moeda. Azul, preços, um índice de preços. Então vamos lá. O diabo que quando eu coloco aqui, eu deixo de ver. Aqui, Áustria. Aqui, Hungria, eu acho. Sim, Áustria, Hungria. Aqui acho que é a Alemanha, deixa eu conferir. Sim, Alemanha. E por exclusão, esse aqui é a Polônia. Tá? Agora, olha aqui a escala da Alemanha. Na Alemanha foi o mais intenso. Tá? Você pode então depois olhar esses gráficos quando você tiver acesso ao livro. É interessante, eu me dei o trabalho de ver exatamente qual é lidar com a escala da Alemanha. O maior número marcado na escala horizontal é igual a 10 elevado a 14. Ou seja, isso quer dizer 100 trilhões. E a Alemanha sai de 100. Isso. Então, em 1921, o índice de preços era 100 na Alemanha. Chegando em 1924, o índice de preço era de 100 trilhões. Tá? Os preços realmente dispararam na Alemanha na época. Perguntas? Ok, então vamos agora falar do tal imposto inflacionário. O imposto inflacionário, é como chamo de imposto inflacionário, mas não é um imposto como outro qualquer, mas na prática funciona como se fosse um imposto. A inflação acaba atuando como uma alíquota, a taxa de inflação é como se fosse uma alíquota de um imposto. Então vamos tentar entender isso. Suponha que o governo resolva aumentar o salário dos professores das universidades federais. Coisa ótima, concordo plenamente. Aí surge aquele problema. Opa, como é que a gente vai pagar isso? A gente vai aumentar os impostos ou vamos emitir moeda? Aí tem um problema aqui, né? Acho que é um bom momento para a gente esclarecer isso. Vamos lá, Mariana. Existe uma separação jurídica legal entre Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, isso não é só qualquer país com as coisas são minimamente organizadas, existe separação entre Tesouro e Banco Central. O Banco Central
não deveria financiar o Tesouro. Tá? Então, dizer que um governo vai se financiar, o governo vai se financiar com a emissão de moeda, quando a gente fala desta forma, pode dar uma impressão errada para quem está ouvindo, ou para quem não conhece bem esses mecanismos. Por quê? Dá a impressão que, por exemplo, o presidente da República ou o ministro da Fazenda simplesmente pega o telefone ou manda um e-mail para o Banco Central, para a Casa da Moeda, e diz: emite moeda aí para financiar os meus gastos. No frigir dos ovos, podemos ter algo parecido com isso. Mas não é tão simples. Aproveitar que hoje você é digna da atenção única, sem divisão, undivided em inglês, eu não sei como seria em português. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu tirar isso daqui, não precisa ficar tudo isso ali. Open All Bookmark, não. Bookmark Subar, eu vou Never Show, agora eu vou fazer um negócio aqui. Banco Central do Brasil. Balançou. Vou achar um negócio aqui. Vamos ver se eu acho o que eu estou querendo. Não, tem até um keep. Deixa eu ver aqui. Esse site aqui tem o que eu quero. Deixa eu olhar esse outro aqui. Não, acho que o resultado... Demonstrações financeiras e contábeis. Demonstrações financeiras e contábeis do Banco Central do Brasil. Acho que é isso que eu estava querendo. Olha só o que eu achei aqui, Mariana. Acho que você conhece isso. Eu posso assumir que você já viu esse. Não exatamente deste do Banco Central, mas acho que eu posso assumir que você já está familiarizada com esse tipo de demonstrativo, né? Ok. Balanço do Banco Central do Brasil. E vamos só olhar uma coisa aqui. Olha aqui o que seu professor falou. Que o papel moeda emitido é passivo do Banco Central. Eu não menti não, aparece lá, Mariana. Viu? Agora até vamos olhar aqui. Uma vez eu vi um mais detalhado que aparecia aqui o papel moeda emitido, moeda total, e do lado aparecia no ativo moeda em espécie em poder do Banco Central, que cancelaria, né? Então, mas aí, talvez isso aqui seja o que nós chamamos de PME. Se não for o que chamamos de PME, pode ser que talvez tenha também no ativo dinheiro em espécie no poder do Banco Central, mas não aparece aqui. Agora, olha que coisa. Olha o que aparece aqui no ativo. Títulos públicos federais, são títulos do Tesouro. Ok? Então a ideia de que e tem mais uma coisa. Por lei, é apurado o resultado financeiro o resultado do Banco Central. Se tiver lucro, ele repassa, não sei se integralmente, para o Tesouro. Vamos ver o que ele diz aqui. Só um minuto, deixa eu tentar achar history. Não é isso que eu queria. Deixa eu ver se esse aqui fala alguma coisa. Se tem o que eu quero. Aqui. Olha que eu falei. Bom, parece que o resultado do Banco Central basicamente apura o resultado, pode constituir umas reservas e tem que repassar, distribuir, entre aspas, né? Repassar o lucro para o Tesouro, né? Ou seja, o Tesouro retira o lucro
Banco Central, tá? Agora, agora vamos ver aqui, só deixa eu olhar uma coisa. Meio circulante, patrimônio. Um outro ponto, tem aqui obrigações com o governo federal. Aí eu não sei se isso que eu vou falar está ali dentro, eu acredito que sim, que existe uma conta do Tesouro no Banco Central, como se fosse uma conta corrente do Tesouro no Banco Central, tá? Então basicamente, pode pensar assim, receita de imposto, do imposto de renda, passa pelo sistema, as pessoas recolhem com aquele DARF, com aquele documento, com aqueles boletos do DARF, e depois aquilo é repassado, entra no sistema bancário, no Santander, no Bradesco, no Banco do Brasil, mas em algum momento eles repassam isso para o Banco Central, ou para o Tesouro, e é depositado na tal conta que o Tesouro tem com o Banco Central. E quando vai pagar salário de servidor público, paga com saldo dessa conta, né? Bom, você pode imaginar, então agora seria, como é que o Banco Central pode financiar perdão, como é que o governo federal, para não falar para um governo qualquer no mundo, pode se financiar com um meio de emissão de moeda? Como eu falei, não vai ser assim. O presidente da República, o ministro do Banco, o ministro da Fazenda pega o telefone, liga para o presidente do Banco Central e diz: olha, emite dinheiro, cria dinheiro para financiar essa obra aqui. Não. Só de uma maneira mais sutil. O que vai acontecer é o seguinte: o governo efetua os gastos, se ele não tiver, os tributos não forem suficientes para cobrir parte dos gastos, o governo emite títulos. O Tesouro emite títulos. Esses, inclusive, quem tem a obrigação, no caso do Brasil, de colocar acho que a Reserva Federal também é assim, quem fica encarregado de colocar os títulos do Tesouro no mercado é o Banco Central. Então, na prática, o que acontece, pode imaginar, acontece o seguinte: para o Banco Central não financiar o Tesouro, toda a emissão de títulos novos que chegasse para o Banco Central executar, o Banco Central deveria colocar tudo no mercado, não comprar nada. Mas de uma maneira subreptícia haver financiamento monetário do governo, acontecer o seguinte: ao invés de vender para o mercado, colocar no mercado, fazer com que vender para os bancos comerciais, o Tesouro pega parte desses títulos o Tesouro não, o Banco Central pega parte dos títulos que o Tesouro vai colocar, está emitindo, e incorpora ao seu ativo, nesse item aqui. Então pegou mais X aqui. Veio, por exemplo, o Tesouro está emitindo títulos no valor de X. Aí deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Acho que sim. Aí o que acontece? 2x. Aí o banco... Não vou conseguir escrever, desculpe. Só se eu salvar isso aqui. Mas não precisa. Acho que a gente pode falar. O Banco Central acumula X nesse item. Acabou que eu consegui escrever. Mais X aqui. Qual é a conta da partida? Digamos, ele coloca aqui, ó, na tal conta do Tesouro mais X. Aí o Tesouro sai gastando dinheiro. Aí o ponto é, na hora que o Tesouro gastar, por exemplo, na hora que o Tesouro efetuar a despesa, aquilo acaba virando, que aí basicamente vai ter um menos X aqui, e aí o mais X no meio circulante. Tá? Desculpe, agora que eu vi você apertar do lucro todo. Acho que essa do lucro todo já foi respondida. Desculpe, Mariano. Parece que o Banco Central apura o resultado, faz uma provisão de reserva, não sei exatamente qual é o tamanho dessa incorporação, e depois ele transfere para o Banco Central. Tá? Até podemos dar uma olhada aqui, o que tem aqui tem esses itens aqui do patrimônio, mas bota assim, patrimônio, né? Não sei se é capital ou lucros acumulados, aí eu não sei. Não está claro para mim. Quer fazer mais perguntas, Mariana? Então essa ideia de como o Tesouro pode se financiar por meio de emissão de moeda, ficou claro para você? Não é? Pega o telefone, manda aí, emite moeda. Não é assim, um pouco mais sutil. Tá?
E outra coisa, se você tiver curiosidade, depois você pode entrar não é muito difícil, joga lá no Google, Banco Central do Brasil, Balanço Patrimonial. Eu já achei, em diversos momentos que eu lecionei, estava lecionando online, cada semestre eu achava uma versão diferente do balanço, às vezes com mais detalhes, tá? Essa aqui específica, eu acho que é a primeira vez que eu vejo essa versão. Deixa eu ver se é um PDF de que 4 páginas. Não, aqui é o resultado, é o demonstrativo, notas explicativas. Tá. Ok. Então, vamos continuar avançando. Então, já discutimos aqui como que pode acontecer o financiamento monetário dos gastos do governo federal. Então, vamos supor que tem 2 opções de financiamento. Vai para aumentar o salário dos professores, pode aumentar os impostos ou emitir moeda. Outra opção seria emitir mais títulos da dívida pública. Vamos, por simplicidade, ignorar essa possibilidade. Então, eu botei outras opções de financiamento, eu desconsiderei a principal é a emissão de títulos da dívida pública. Aí eu digo o seguinte, o imposto inflacionário é pago pelos detentores da base monetária, ou seja, os agentes que carregam a base monetária. O que é a base monetária? PMPP, nós, Vale, empresas do setor privado, tá? Todo mundo que tem dinheiro em caixa ou em espécie ou no o chamado PMPP vai pagar esse tal imposto inflacionário. E também os bancos, porque tem as reservas bancárias. Por que eu estou dizendo que isso vai ser imposto? Eu vou tentar deixar claro mais à frente. Aí eu chamo, mas então a gente paga imposto também no caso do M1, que a gente vai ver que o chamado imposto inflacionário surge devido à perda do poder de compra da moeda que está em poder, da moeda que os agentes estão carregando. Ou seja, aí você vai dizer, mas então, quando o depósito à vista, que não é remunerado, também tem perda. Então a gente paga imposto para os bancos? Não diria isso, porque a palavra imposto é reservada para arrecadar algo que é arrecadado pelo governo, né? Por exemplo, eu tomo um café na rua, isso não é imposto. É o nome imposto, imposição. Tá? Ou eu pago o boleto, cota condominial do prédio que eu moro, aqui está errado. Aqui está errado. Não. Ainda bem que eu vi a tempo. Vai aparecer um pouquinho isso lá errado no YouTube, mas tudo bem, depois eu corrigi. O M0 é o PMPP mais as reservas bancárias, o M1 é PMPP da mais devida. PMPP não rende juros, não tem correção, então ele perde poder de compra com a inflação. As reservas bancárias também, PMPP a gente já falou, o depósito à vista também. Então, então a gente paga imposto para os bancos também. Não. A perda de poder de compra disso aqui, como os economistas fazem, chamam de transferência inflacionária do público não bancário para os bancos comerciais. Tá? Então, observe o seguinte, como o RB é menor ou igual que o DV, quando isso aqui perde valor, poder de compra, valor real, perde poder de compra, os bancos estão pagando um imposto para o governo. Porém, eles são compensados por um ganho que ocorre aqui, né? Tá certo? Então, o que acaba acontecendo é que é como se os bancos fossem remunerados em cima dessa diferença, ou seja, os depósitos à vista em excesso das reservas tem um ganho para os bancos com a inflação, tá? Perguntas até aqui, Mariano? Não? Então a gente continua avançando. Então, vamos ver o que acontece aqui nas notas de aula. O imposto inflacionário é pago pelos detentores da base monetária e isso, no caso do M1, é isso que a gente acabou de discutir. Aí outro ponto importante, a gente não falou, todas as hiperinflações, aquelas que a gente discutiu dos países europeus, aconteceram na presença de déficits fiscais. Não é só hiperinflação, não. Em períodos de inflação elevada,
como a gente teve no Brasil pré-real, como há hoje na Argentina, todos eles aconteceram em presente déficit fiscal. O que estava acontecendo é o governo, no frigir dos ovos, o governo do local, do país onde estava vindo a inflação, estava se financiando com a emissão monetária. E agora eu vou tentar justificar o uso da palavra imposto, que os economistas, como eu já mencionei, usam a expressão imposto inflacionário. Então vamos lá. Eu vou pegar este desenvolvimento que está aqui, Mariana, e vou reproduzir esse movimento, ou seja, fazê-lo passo a passo nas notas de aula, com alguns comentários. Notas de aula não, no quadro, com alguns comentários adicionais que estão na nota de aula. Então vamos lá. Suponha que um governo está financiando por expansão monetária, ou seja, ele tem gastos que são financiados por uma expansão, ou seja, a base monetária passa de M0 para esse valor M1, então essa diferença foi a emissão monetária para financiar o governo, tá? Alguma pergunta até aqui? Então na data 0, a quantidade de moeda era M0, na data 1 era M1, e o governo utilizou esses recursos para comprar bens na data 1. Então, isto aqui agora, isso aqui está mencionado em valores monetários. Eu vou dividir isso aqui por um índice de preços na data 1, então isso aí é o poder de compra que o governo ganhou na data 1 com aquela emissão de moeda. Dúvida até aqui? Então, não há dúvida, acho que não. Eu vou só ter que fazer o seguinte, eu vou ter que reescrever, que eu estou vendo, o desenvolvimento é um pouco grande, no sentido de ter algumas linhas compridas, eu vou apagar tudo e vou tentar botar isso pequenininho aqui em cima à direita, senão acho que não vai caber. À direita não, à esquerda, para sobrar mais espaço para ali à direita. Aí, atenção, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essa fração, escrevê-la desse jeito aqui, é um direito que eu tenho, hein, Mariana? O que está acontecendo aqui? Pera. Eu estava dando conta, ele demorou a responder, quando finalmente respondeu, pagou muito mais do que eu queria. Observe, Mariana, que esse termo que eu estou, esses pedaços aqui que eu circulei, isso é conhecido como zero, né? Então o que eu fiz, e observe que M1 sobre P1 aparece aqui, menos M0 sobre P1 também aparece aqui. Então eu simplesmente somei zero na fração. Por que somou zero? Eu posso somar zero. Aí peço que aceite, só verifique se eu posso dar cada passo que eu estou dando aqui. O porquê só vai ficar claro lá no fim. Que fazendo que aí eu vou grupar os termos e a gente vai nos permitir chegar a alguma conclusão. Então, aí eu botei também parênteses, não, eu botei. Até aqui tá claro? Obrigado. Aí, não. Já, sinal de igual. Aí eu faço o seguinte, eu pego esse termo, vou marcar em vermelho, esse, não, desculpe, nem precisava, é mais simples do que eu pensava. Tá dando um lag aqui. O computador resolveu ficar lento. Então, o que acontece aqui? Eu reproduzo o termo entre parênteses sem nada, só tiro o parênteses do primeiro, desculpa, o primeiro termo entre parênteses, só tiro o parênteses. O segundo termo eu coloco o M0 em evidência.
Aí eu digo isso, chega até eu posso dizer então o seguinte, que esse termo que está lá à esquerda, que eu vou reproduzir aqui, é igual a, reproduzo a primeira diferença, mais, aí eu reduzo tudo ao mesmo denominador, então eu vou ter que multiplicar essa fração embaixo e em cima por P1, tá? Vai ficar P1, aqui, P0, P1, menos a outra fração eu tenho que multiplicar embaixo e em cima por P0, para obter no denominador P0, P1. Estou reduzindo essas duas frações que aparecem aqui ao mesmo denominador. Tá? Isso aqui não tem nas notas de aula. Mas eu peço que você observe que agora que eu cheguei aqui, eu posso simplesmente pegar este P1 que aqui está e trazê-lo para baixo do M0. Vou fazer isso. Então, eu vou apagar o P1 que aqui está. E colocá-lo embaixo. Ou seja, criar, no sentido que o M0 vai virar numerador de uma fração, o P1 vira denominador da mesma fração. Tá? Alguma dúvida? Ok. Aí o que mais que vai acontecer? Aí, Mariana, observe que isto aqui é a taxa de inflação. Observe, é ΔP dividido pelo P inicial. É a taxa de inflação na forma unitária, né? Se a inflação foi de 20%, isso aí é 0,2. Ora, então eu tenho o direito, ninguém pega este nosso direito, é um direito que nós temos, nós conquistamos esse direito aqui, nas nossas aulas. Obviamente, aproveitamos o trabalho de gigantes que nos antecederam, né? E só para deixar claro, não estou dizendo que nós somos gigantes. Ah, você é uma gigante, Mariana, evidentemente, mas eu não sou. Então, quando eu ver gigantes que existiram antes de eu existir, e eu não estou dizendo que eu sou um gigante. Sou apenas um humilde professor. Então a gente chegou nessa expressão aqui, tá? Alguma pergunta sobre desenvolvimento matemático? Não. Então aí eu vou voltar aqui para o PDF. Aí então chegamos até aqui essa expressão, esse é o nosso foco agora. Aí eu digo que este termo aqui corresponde ao imposto inflacionário. Então vou tentar te convencer que isso pode ser chamado de imposto inflacionário. E depois vou discutir o outro termo que está aparecendo aqui, essa diferença. Vamos primeiro focar no imposto inflacionário, que é o nosso objetivo maior. Aqui. Quero vir aqui para o quadro, vou apagar isso aqui. Por exemplo, suponha que eu tenho uma renda de R$1.000 e pago um imposto de 20%. Como é que eu calculo o imposto a ser pago? É 0,2 vezes 1.000, não é isso? Não é? Que vai dar 200, né? Você concorda comigo ou discorda, Maria? Se discordar, fica à vontade para dizer. Ah, concordou. Ótimo. Então vamos generalizar. Suponha que existe um valor genérico X sobre o qual vai incidir o imposto. A alíquota do imposto é essa letra, o tal dos gregos, que é o T, a letra grega tal, que é o T dos gregos. Ora, o imposto vai ser tal vezes X, não é? Então, tal é a alíquota, X é a base de incidência. E
voltando aqui para essa expressão, que até eu vou colocá-la no quadro. Preciso agora do Paint para fazer isso. Trago este senhor para cá. Aí eu vou colar alguma coisa aqui. Vou puxar para a direita. Não, eu quero que você fique mais curtinho aqui. Vou tentar trazer isso aqui para editar. Colar. Ok. Isso, essa expressão que estava lá nas notas de aula. Então vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é o seguinte, lembra? Isto aqui é a receita que o governo, em termos reais, que o governo tem com a emissão monetária. Essa receita tem dois pedaços. Esse termo aqui que eu coloquei entre parênteses agora e esse que eu vou marcar em verde, que eu disse que é o imposto inflacionário. A ideia aqui é o seguinte, Mariana. O PI é a alíquota de imposto e é um imposto que incide sobre a base monetária real, ou seja, sobre M0 sobre P1. Ou seja, era a moeda que existia antes do governo se financiar com a emissão monetária, dividido pelo índice de preços na data 1. Tá? Ficou claro a ideia do imposto inflacionário? Então, P é a alíquota de imposto, base de incidência M sobre P. Ok. Falta, não era o foco, mas como apareceu aqui, a gente discutiu o termo entre parênteses, entre os parênteses azuis, né? Você pode observar o seguinte, observe que pode até acontecer desse termo em verde do imposto inflacionário ser nulo, basta a inflação ser zero, por exemplo, e o governo era assim ter uma receita com a emissão monetária. Então, mas o que seria isso? O que olhando esse termo aqui, só para a gente lembrar, o M sobre P, deixa eu colocar, tem mais de uma data de colocar o I subscrito T, é o estoque, deixa eu dizer como chama de estoque real de moeda. Então, isso aqui você pode interpretar da seguinte maneira. Se por um motivo qualquer, a sociedade que resolveu aumentar a quantidade de moeda em termos reais que ela está carregando, isso é uma fonte de financiamento para o governo, sem que isso necessariamente pressione a inflação. Tá? E, inclusive, uma das coisas que pode fazer esse M sobre P crescer, por exemplo, o crescimento do Y. Por exemplo, no longo prazo, podemos até aqui já pegar a equação quantitativa mais uma vez. Vamos escrever aqui, então, botando os subscritos T, para ficar parecido com o que a gente está escrevendo. Você pode escrever aqui desse jeito. M sobre PT é igual a 1 sobre VT e YT. Ora, se você assumir que o V é constante, essa fração aqui ficaria constante, aí se o Y for crescendo, Y real, tá? Aqui é o PIB real, for crescendo, por exemplo, 2% ao ano, o M sobre P pode crescer 2% ao ano. Tá? E pode ter, inclusive, o P constante, o P fica constante e o M cresce 2% ao ano. Tá certo? Então você pode então pensar assim, o crescimento do Y, do PIB real, tende a fazer com que a sociedade passe a carregar mais moeda. E isso, em termos reais, isso é uma fonte de financiamento para o governo que não pressiona a inflação. Então, esse termo aqui é o que alguns autores dizem que é o financiamento monetário não inflacionário. Eu uso senhoragem não inflacionária. Senhoragem, o governo tem um poder de senhoreagem, de emitir moeda. Tá? Perguntas? Ok. Então, a gente vai dar acho que encerrar a discussão aqui do imposto inflacionário. Sim. Acho que encerramos. Vou voltar aqui para as notas de aula. Então, encerramos a discussão do imposto inflacionário e vamos passar para o tal de efeito Fischer. Então, vou passar para o quadro de novo. Estou assumindo que hoje tem as notas de aula em mão. Então, o tal de efeito Fischer, senhores,
Deixa eu botar um novo que eu não consigo. Não quero salvar nada. Então, tá, o efeito Fischer. A primeira expressão que aparece na nota de aula é essa aqui. Isso aqui não tem essa expressão só, essa igualdade aqui, não tem nada a ver ainda, pelo menos, com o efeito Fischer. Só é uma. A gente discutiu em algum momento nessa disciplina, é uma fórmula que relaciona a taxa de juros nominal, que é o Rzão, com a taxa de juros real e a taxa de inflação. E mencionamos também que você pode utilizar, é bastante comum utilizar esta aproximação aqui, que diz que a taxa de juros nominal é aproximadamente a taxa real mais a taxa de inflação. Tá? Agora sim nós vamos falar do efeito Fischer. O efeito Fischer diz que no longo prazo, um aumento na taxa de crescimento da oferta de moeda leva a um aumento idêntico no P e no R, no P e no Rzão, sem afetar o Rzinho. Por que diabo é isso? Vamos lá. A ideia, então, primeira coisa. Vamos trazer uma outra equação para a discussão aqui, que é esta equação 1. Que eu vou escrevê-la lá no quadro. Lado esquerdo, variação percentual em P, a taxa de inflação, tá? Então, o P, só vou mudar a anotação. Então, a equação de número 1 pode ser escrita assim. Π é igual a variação percentual em M menos variação percentual em Y mais variação percentual no V. Em termos aproximados, né? Só conferir se é isso mesmo. Variação percentual em M menos a do Y mais a do V. Isso. Vamos supor que isso aqui seja zero, tá? Que o V está constante. Então, assumindo que o Y, a variação percentual é constante, podemos até, se quiser deixar bem simples, assume que isto aqui também é zero, mas não precisa. O que a gente precisa é que ele seja constante, ou pelo menos que a tal dicotomia entre variáveis monetárias e reais seja válida no longo prazo, para que mudanças na taxa de crescimento do M não impactem a taxa de crescimento do Y. Então você vai ter que, zerando aqueles outros dois termos, que o π vai ser aproximadamente igual à taxa de variação do estoque de moeda, ou seja, o crescimento percentual do estoque de moeda. Tá? Então, lembrando, daqui para frente eu vou assumir que esta variável é igual à variação percentual do estoque de moeda. E então o efeito Fischer, ele diz que quando se o governo aumentar isso aqui, digamos, isso aqui passa de 2 para 3, ou seja, cresce 1 ponto percentual, isso aqui vai crescer 1 ponto percentual, esta outra também vai crescer 1 ponto percentual, e esta aqui não muda, a taxa real de juros não muda. Vou tentar ilustrar aqui com alguns exemplos. Então, lembrando, ponto de partida é essa expressão aqui, que relaciona taxa nominal com taxa real e taxa nominal e taxa real de juros e taxa de inflação. Vou colocar aqui alguns valores para essas variáveis numa tabelinha simples. Então, como é que isso aqui seja 2, isso aqui seja tudo porcentagem, tá? Então isso aqui seria vamos lá, 2, 1. Então aqui está tudo em porcentagem. Aplica aquela expressão ali de cima, isso aqui seria 3. Tá? Aí o que o efeito Fischer está dizendo? Suponha que a taxa de crescimento da oferta de moeda passou de 1 para 2. Consequentemente, a inflação passa para 2. O que poderia acontecer? Poderia acontecer isso aqui. Tá? Ou seja, esse crescimento de 1 ponto aqui gera também um crescimento de 1 ponto, até mais. Vamos parecer que é coincidência. Deixa eu botar outra, por exemplo. 4 e aqui 6. Tá? Ou, também uma outra possibilidade seria
aqui, na hora que esse sujeito passa para 2, esse aqui zera. Aí seria 2 mais 0. Esse aqui teria que ser 2. Né? Tá? Então, vamos lá. Ideia. A taxa de crescimento da oferta de moeda e, consequentemente, a inflação no longo prazo passou de 1 para 2. A gente estava nessa situação aqui. Será que a gente pode cair nessa situação? Ou nessa aqui? O efeito Fischer diz que não. O tal do efeito Fischer que o livro fala é que a gente elimina a possibilidade dessas duas linhas que eu vou cortar em vermelho. O efeito Fischer diz o seguinte: devido à dicotomia entre variáveis reais e nominais, a taxa real de juros permanece em 2, a inflação passa para 2 e, consequentemente, esta aqui passa para 4. Ou seja, esta aqui cresceu 1 ponto, esta outra cresce 1 ponto, esta aqui fica no mesmo patamar. Perguntas? Não? E aí eu menciono, dá mais um exemplo, suponha que agora passe para 5. Aí aqui permanece em 2 e a taxa nominal de juros vai para 7. Ok? Perguntas? Bom, aí eu menciono nas notas de aula que essa discussão aqui nos permite compreender por que inflação e deflação não são fenômenos simétricos. Por quê? Vamos lá. Não é aqui que eu quero vir. Aqui. Permito apagar isso aqui. Fazer essa tabela grande aqui. Rzinho. Par. Botar várias linhas aqui. Então, essa aqui é uma situação de inflação baixa. Aqui vai ser o meu padrão de referência. Ali, a situação inicial seria esta aqui. Inflação, digamos, de 4%, com taxa real de juros de 1%, taxa nominal de 5%. Tá? Aí suponha que a inflação, o governo passa, a moeda passa a crescer, a quantidade de moeda passa a crescer ainda mais rápido, vinha crescendo a 4, passa, por exemplo, para 8. O que acontece? Pelo efeito Fischer, esta aqui fica em 1, 1 mais 8, 9. Né? Aí cresce ainda mais, vai para 20. Ok, 20. Isso aqui permanece em 1 e 21. Então observe que é possível, quando a gente caminha nessa, ou seja, a inflação vai crescendo, a taxa real de juros ficar no mesmo patamar. Alguma pergunta até aqui? Agora vamos ver o que poderia acontecer numa deflação. Suponha que a inflação cai para 1%. Aí isso aqui fica em 1. Este aqui vem para 2. Aí suponha que a inflação vai para 0. Isto aqui fica em 1. Isto aqui fica em 1. Agora que vem o problema. Suponha que agora a gente entra numa deflação. A inflação vai para menos 1. Aí o que as pessoas... Ah, tá, não. Aqui ainda vai dar. Essa aqui permanece em 1. Isso aqui 0. Tá? Ou seja, taxa nominal de juros igual a 0. Quer dizer o seguinte, você pega R$100 emprestado do banco, e quanto você vai pagar para o banco daqui a um ano? 0. 0 não, desculpe, 100. Justamente 100. Aí, suponha que a inflação cai mais um pouco. Agora então ela cai para menos 5. Desculpe, aí eu tenho que... Quero ganhar mais um espaço aqui, desculpe.
Vou botar essa linha bem juntinha aqui, para conseguir botar mais duas aqui para baixo. Menos 5. 1. Menos 4. Né? Problema. Isto aqui não pode acontecer. Mas por que, Alexandre? Vamos lá. O problema é o menos 4, a taxa nominal de juros negativa. Isso é um problema. Por que isso não pode acontecer, Alexandre? Vejam bem. Quando eu pego dinheiro emprestado, por exemplo, 10%, quer dizer o seguinte, se eu pegar R$1.000 emprestado, daqui a digamos um ano, vou ter que pagar 1.100 de volta, né? Se eu pego a taxa 5%, peguei R$1.000, vou ter que pagar R$1.050 daqui a um ano. Se eu peguei a taxa zero, vamos usar R$100 vai de mil, que fica um pouquinho mais rápido a conta. Digamos que eu pegue R$100 a taxa zero, quer dizer o seguinte, eu vou pagar justamente R$100 daqui a um ano. Agora, suponha que eu pegasse dinheiro emprestado a taxa menos 10. Quanto é que eu vou ter que pagar daqui a um ano? 90, né? Não é isso? Se a taxa de juros do meu empréstimo é negativa, eu pego 100, digamos de 10%, eu pego R$100 emprestado, pago 90 só, e quito a dívida, pagando 90. Aí que vem um pequeno problema. Eu vou fazer a seguinte afirmativa. Não tem como ter uma taxa de juros generalizada para todos os bancos operando com a taxa de juros com taxa de juros negativa, para todo mundo que vai pegar dinheiro emprestado. Não, por quê? Veja bem. Olha, como é que eu tenho a chance, a possibilidade de pegar dinheiro emprestado a taxa de nominal negativa? Nesse exemplo que eu falei, menos 10%. Eu faço o seguinte, eu vou no banco, pego R$100 emprestado, tá? Guardo 90 na minha gaveta, num cofre, sei lá, dentro do colchão, escondido no colchão. Gasto 10, saio na rua, gasto 10, compro coisas que eu quero, um relógio, óculos, uma boa refeição. E com aqueles 90 que eu tenho escondido, guardado na gaveta ou no colchão, quando chega daqui a um ano eu pago a minha dívida para o banco. Olha o problema. Se a taxa, então veja, obviamente eu não ia fazer só com 100. Se eu posso pegar então emprestado a taxa negativa, eu vou pegar 100 milhões, 1 bilhão, né? E vou comprar, ao invés de comprar um sorvete, um relógio, um óculos, vou comprar um imóvel suntuoso, aí, o imóvel dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, fazer a viagem dos meus sonhos. Na verdade, se for pensar bem, eu nem preciso trabalhar mais, né? Posso ficar à toa pelo resto da minha vida, simplesmente pego o dinheiro emprestado ao que nem louco, guardo num canto que eu vou ter que pagar para os caras, e o que sobrar, uso aí para fazer o gasto que eu bem entender pelo resto da minha vida. Isso não pode, não dá. Então essa linha aqui não é viável. Então olha o que vai ter que acontecer é o seguinte, na hora que a inflação chegar a menos, já estava em menos 1, a taxa nominal de juros chegar a zero com essa inflação de menos 1 aqui, menos 5, por exemplo, isso aqui vai ficar em zero e a taxa real vai aumentar. Ok? Então observa a simetria que existe entre a inflação e a deflação. Quando há inflação, ou seja, inflação positiva, a inflação pode crescer e a taxa real de juros ficar constante. Na deflação, não. E para pequenas deflações, ou seja, enquanto a taxa de juros ainda não chegou, a taxa nominal de juros não chegou em zero, há espaço para a inflação cair e a taxa real permanecer constante. Mas depois que a taxa nominal de juros bateu em zero, aí não tem jeito. Na hora que a inflação começar a ficar ainda mais negativa, ou seja, a deflação se acentuar, a taxa real de juros começa a crescer. E aí isso vai ter impacto sobre o investimento. Então é por isso que usualmente fenômenos de inflação forte, generalizados, são associados a recessões. Porque com a deflação a taxa real de juros acaba indo lá para cima. Tá? Perguntas? Não? Então a gente vai continuar avançando, que nós ainda temos meia hora.
E acho que vamos começar o próximo tópico. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou apagar isso. Mas por que eu deixo aqui? Depois, quando eu for começar a usar o quadro de novo, eu apago. Então vamos lá. Agora ele vai falar dos custos da inflação. Então, a gente chegou a falar disso no começo da aula passada, que os economistas não conseguiam mensurar, explicar direito por que a inflação é tão... as pessoas desgostam tanto de inflação. Então, falando de primeira coisa, a queda no poder aquisitivo não é um dos custos da inflação, por incrível que pareça. Porque eu estou querendo dizer, por exemplo, suponha que duas partes vão firmar um contrato de aluguel e elas sabem direitinho qual vai ser a trajetória da inflação ao longo da vigência do contrato. Seria possível para elas escolher um valor para o aluguel que daria o mesmo poder, em termos de fluxo de caixa descontado, o mesmo poder de compra para eles, porque eles teriam um ambiente sem inflação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: podemos pensar até assim, suponha que eu sei que a inflação vai ser de 1% ao mês, digamos que seja um contrato de 12 meses, as duas partes vão ter a inflação de 1% ao mês. Elas conseguem, então, mesmo que não seja possível reajustar o aluguel ao longo desses 12 meses, definir um valor para o aluguel que daria o mesmo poder de compra caso não houvesse inflação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: suponho, vocês já estudaram desconto de fluxo de caixa no curso de matemática financeira? Imagina que vocês estavam fazendo matemática financeira, né? Já estudaram? Isso quer dizer sim? Já estudaram? Não? Ah, tá. Então vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte: no mundo sem inflação, suponha que um imóvel fosse alugado por R$1.000 sem. Não haveria no mundo sem inflação. Então o valor presente descontado por simplicidade, suponha que a taxa nominal de juros é constante, tá? Desculpa, suponha que a inflação é zero. Então o valor do aluguel é de 1.000, aqui, desculpa, ali em cima eu botei um zero, não é zero, lá em cima é 12. São 12 pagamentos, tá? O valor presente do fluxo descontado dos aluguéis é dado por essa expressão aqui. Ok? Ora, se as pessoas sabem direitinho qual é a taxa de inflação, suponha que ela é constante no mês, para facilitar, não é difícil você achar um valor X. Suponha que tenha... Isso seria a situação sem inflação. Havendo inflação, aí você tem que escolher um valor X, que pode ser constante para aluguel mensal. Agora, assumindo que a inflação é diferente de zero, tá? Aqui é como se eu tivesse um π aqui nulo. E lembra que eu estou usando uma aproximação, né? Poderia tornar o argumento mais complicado. Se quiser, seria 1 mais R, se quiser vamos ser bem precisos. Já que estou fazendo matemática financeira para a discussão, vamos ser um pouquinho mais precisos. Então, eu teria assim, vai ter uma fração aqui. Tudo isso elevado a t, pronto. Você descontaria dessa forma aqui, pela taxa nominal, tá? Então, basicamente, você precisaria achar o valor x, resolver essa expressão aqui para x. É simplesmente você coloca o x em evidência, isso aqui é a soma dos termos de uma PG, esse outro aqui você pode computar e você consegue resolver essa expressão.
Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a inflação é perfeitamente antecipada, o locador e o locatário conseguiriam definir um valor para o aluguel que daria o mesmo valor, um valor para o aluguel mensal que daria o mesmo valor presente descontado para o fluxo de aluguéis que R$1.000 dariam num ambiente de inflação nula, tá? Então a inflação perfeitamente antecipada não é problema, então em particular essa perda de poder aquisitivo que pode ter não é tão séria assim. Ela causa alguns problemas, de fato, mas não é tão séria. Os agentes têm como lidar com isso, se a inflação é perfeitamente antecipada. O problema é que ela não é. Então ela começa, se a inflação é alta e tem certeza sobre a trajetória da inflação, é mais muito aquele argumento que eu apresentei aqui não funciona, evidentemente, né? Então, alguns possíveis custos que os economistas mencionam associados à inflação aparece aqui nas notas de aula. O primeiro é o chamado custo de sola de sapato. Em inglês é shoe leather e a tradução literal é sola de sapato. Da onde vem isso? O ponto que vamos lembrar, pensa assim, na década de 50 do século passado, quando não existia internet ou comunicação telefônica era mais complicada, que, por exemplo, hoje em dia você quer passar dinheiro de uma conta, de um banco para o outro, você faz isso pela internet, ou seja no computador, no celular, você faz aplicação, resgate pelo celular, pelo computador, mas antigamente não era assim. Por exemplo, na década de 90 você tinha que fazer por telefone. Você ligava para a sua agência, falava com o gerente, pedia para ele fazer a aplicação, fazer um resgate. E antes de outra época, você tinha que ir pessoalmente no banco. Até mais década de 70, 60, sacar dinheiro envolvia literalmente pegar um cheque e ir pessoalmente numa agência, e tinha que ser na agência onde a pessoa tinha conta, e sacar, converter aquele cheque em dinheiro. Não existia caixa automático, né? Então era mais trabalhoso. Então imagina que aquilo que eu falei, que todo mundo fazia na época do Plano Real, uma sintonia fina, um acompanhamento detalhado dos seus pagamentos, seus recebimentos, para sempre deixar o mínimo necessário na conta corrente. Para fazer isso, na década de 50, as pessoas tinham que ir literalmente à agência, ou se fosse no caso de pessoas físicas, tinham que ir literalmente à agência, aí a empresa, pessoa jurídica, possivelmente tinha que mandar um funcionário sair da empresa e ir correndo no banco que tinha conta para fazer as operações. Então as pessoas tinham que se deslocar, caminhar até a agência, então é daí que veio a expressão shoe leather cost. Então esse shoe leather cost hoje não é mais sola de sapato, virou custo de ter gente, no caso de uma empresa, um departamento, um grupo de pessoas cuidando da gestão do fluxo de caixa, com um departamento com inflação elevada, o departamento, o número de pessoas que vão cuidar do fluxo de caixa, a gestão do fluxo de caixa é maior do que num regime de inflação, situação de inflação baixa. Outro custo que está ficando cada vez menos relevante é chamado custo de menu. Pensa cardápio, vem daí, que é menu de restaurante. Que com inflação, toda hora, ou com uma frequência maior, um estabelecimento comercial, um restaurante tem que fazer novas edições do seu cardápio. Que também fica feio, ainda mais um restaurante bonitinho, né? Simplesmente ficar etiquetando, colando, rabiscando o preço, né? Então tem que fazer novas edições daqueles cardápios bonitos, cara. Então com o tipo de menu da inflação, que você tem que ficar reajustando o preço, ficar fazendo novas rodadas, novas edições de um cardápio para o restaurante. E antigamente, quando as empresas tinham catálogos, mandavam hoje, pelo não tinha website, elas tinham um catálogo de produtos. Você mais escrevia para a empresa, estou pensando em comprar, por exemplo, se fosse um relógio, aí você escrevia para uma empresa que fabricava relógio, minha irmã, qual é o modelo de relógio que você tem? Ou para uma loja, que você não tinha menor sociedade, você escrevia para uma loja, ou telefonava, estou pensando em relógio, vou te mandar o meu catálogo, os relógios que eu tenho disponível aqui. E mandava, isso incluía o preço, então isso precisava ser reajustado com maior frequência quando tem inflação. Outro que isso é importante, a gente já falou na aula passada, que os preços relativos funcionam como sinal, né? Os preços são sinais, fornecem sinais para os agentes econômicos. Quando a inflação começa a crescer, esses sinais ficam perdem o seu conteúdo informacional. Tá? Então você tem, inclusive, distorção na alocação dos recursos. A economia passa a funcionar de forma menos eficiente, porque
o mecanismo de sinalização exercido pelos preços passa a funcionar de forma distorcida. Um outro custo na parte referente a imposto. Primeiro, imposto sobre juros. Inclusive aqui no Brasil, quando você paga imposto sobre rendimento de aplicação financeira, você paga sobre o rendimento nominal. Então você aplicou o dinheiro, aplicou R$1.000, resgatou depois de um ano 1.100, você paga imposto em cima dos 100, do juro nominal, independentemente da taxa de inflação. Então se a inflação começa a ficar muito alta, isso começa inclusive a desincentivar que as pessoas coloquem dinheiro no sistema financeiro. Né? Outro, chamado IR na fonte. Até era a discussão que tinha na eleição, no período da disputa Lula-Bolsonaro, correção do imposto de renda na fonte. Quer dizer que basicamente existe uma tabela que diz que para cada faixa de renda a pessoa vai pagar uma certa alíquota. Essas faixas são definidas em valores monetários e não são reajustados de acordo com a inflação. Então tem um fixo por 10 anos. Então antes quem paga ganha menos do que R$1.000, mas não paga imposto. Então isso isentava, digamos, 1/3 da força de trabalho dos trabalhadores há 10 anos. Com a inflação que a gente tem ao longo de 10 anos, dali que não vai isentar 1/3, vai isentar só 1/6. Tá? Então mais gente começa a ter que pagar imposto e também pessoas que estavam em faixa intermediária, como acaba tendo uma recompensação do salário nominal, movem para uma faixa de alíquota mais elevada. A gente tem também outra fonte de custo, custos decorrentes de confusão e inconveniência gerada pela inflação. Contabilidade começa a ficar mais complicada, vai ter que fazer a contabilidade a preços constantes, pessoas começam a ficar confusas, os agentes, comprei isso ontem, semana passada, por R$100, esse preço aqui está aqui agora, está 110, isso está alto, está baixo, e fica tudo confuso. É mais difícil você fazer comparação de preços num regime de inflação alta. Tá? Que essencialmente, lembra, a moeda funciona como unidade de conta. E na prática, quando a gente tem inflação, é como se fosse a medida é variável porque a moeda vai perdendo seu poder de compra com a inflação. E o outro possível fonte de custo é que você tem redistribuição de riqueza gerada pela inflação inesperada, ou seja, não antecipada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: suponha que dois agentes firmam um contrato de aluguel e nem precisa que eles tivessem a mesma inflação. Por exemplo, eles firmam um contrato de aluguel mensal de R$500. O inquilino, vou usar aí para inquilino. O Ezinho aqui é para dizer expectativa. Ele espera que a inflação mensal vai ser de 1%. O P aqui é para proprietário. Ele espera que a inflação mensal seja de 1,2% em média, tá? Durante o período de vigência do contrato de aluguel. Aí suponha que aconteceu que a inflação, na verdade, foi de 10%. Isso foi ruim para o proprietário, porque em termos reais ele vai receber menos do que ele estava esperando, né? Ele vai receber ao longo do período do aluguel R$500 mês a mês, só que ele estava esperando que a inflação fosse só de 1,2%, e ela foi muito maior. Então ele vai receber, em termos de poder de compra, ele vai dizer, o poder de compra dos reais que ele vai receber vai ser muito menor do que o antecipado. Então isso aqui é ruim, esse PIB de 10%, ruim para o proprietário. E se a inflação for de zero, por exemplo, aí vai ser bom para o proprietário. É isso que isso aqui é ruim para o proprietário e bom para o inquilino, né? O inquilino, em termos reais, vai pagar menos do que ele estava esperando. Nesse caso aqui do zero é o contrário. O proprietário ganha, em termos reais, mais do que ele esperava, mas o inquilino, em termos reais, paga mais do que ele esperava pagar. Então, isso aqui, o 0% é ruim para o inquilino, bom para o proprietário. Tá? Então, esses contratos em valores monetários fixos, se a inflação for muito diferente daquilo que os agentes antecipavam, vai gerar distribuição de riqueza de um lado para outro. Tá? De uma ponta para outra do contrato. Tá? Perguntas? Ok?
temos ainda 16 minutos e eu lembrei, eu falei, vamos começar o próximo tópico. Não, não vamos, que tem algo para ser feito aqui ainda. Agora que a gente já discutiu esse tópico, a gente vai voltar para os gráficos que tem aqui no final das notas de aula. Então, lembrando, um ponto mais importante aqui deste, acho que é número 1, desculpe, das notas de aula, desse tópico, é essa expressão aqui que vem da equação quantitativa. Onde eu já vou usar, a variação percentual é π, tá? Taxa de inflação. É aproximadamente igual . Ok. Então, vamos ver. Eu vou usar essa expressão para discutir os gráficos no fim das notas de aula. Então, voltar aqui o primeiro deles. Rotate view, rotate left. É isso. Tem que diminuir aqui um pouquinho. Tem que diminuir mais um pouquinho. 150. Ok. Então, lembrando, isso aqui que a gente tem, IPCA e base monetária no Brasil, janeiro de 1980 a dezembro de 2018. Então, olha aqui. Linha cheia, IPCA, preço. Linha pontilhada, base. Escala vertical, logaritmo, tá? Logaritmo natural. E observem que, essencialmente, as duas variáveis estão andando juntas. Então, vindo aqui para até esse período aqui. Então, isso, lembra, aqui foi o plano real. Então, você pode interpretar o seguinte. Você olha, é que esse termo aqui foi aproximadamente zero até no começo. Grosso modo foi isso. Então você tem de fato, para o período pré-plano real, preços e moeda andando juntinhos. Aqui. Isso é bastante comum, particularmente em período de inflação elevada. Se parece, como eu falei, tem os gráficos para a Europa, os países da Europa, 4 países da Europa no período entre guerras, né? Aí depois, observe pós-plano real. As duas séries continuam crescendo, mas parece que a base monetária começa a se afastar um pouco, gradualmente se afastando do preço. Então, eu quero agora tentar entender o que aconteceu nesse pedaço aqui. Tá? O que está acontecendo aqui? Aí, o próximo gráfico, deixa eu só conferir aqui. O que eu faço é um zoom. Então, o próximo gráfico é um zoom nisso aqui. Eu ignoro os... Lembra, aqui é julho de 94. Eu ignoro julho de 94, começa em janeiro de... Os 6 meses finais de 94, começa aqui janeiro de 1995. Tá? Então, é como se eu estivesse dando um zoom, não exatamente nesse trecho aqui, mas mais ou menos esse pedaço aqui, né? Descartei os últimos meses de 94. Tá? Então, o que a gente tem? Tem aqui os preços crescendo, base monetária crescendo. Se observar que a base monetária tem algo que a gente chama, os estados chamam de sazonalidade, ou seja, sempre, basicamente a cada 2 meses, no final em dezembro, que quando o 13º o Banco Central tende a expandir, no final do ano, o argumento é que, devido ao 13º, as pessoas demandam mais moeda, então o Banco Central injeta moeda na economia. Então sempre tem um pico recorrente na quantidade de moeda que acontece em dezembro. Isso é uma sazonalidade. Então, você vê que as duas séries vão se afastando. Então, tem alguma coisa a mais acontecendo. Então, não dá para dizer que o π é aproximadamente igual a isso aqui, né? Não posso dizer que isso aqui zerou. Aí, o que será que está acontecendo? Mas lembra, o ponto é, a conclusão do livro é que, no longo prazo, o que acontece é isso, mas eu lembro a expressão, não é exatamente isso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que vai acontecer, se você fizer um esforço para olhar para essas duas variáveis aqui, você vai ver que parte dessa separação que aqui existe, já vai desaparecer. Lembrando, aqui só tem
base monetária em pontilhado, IPCA na linha cheia. Eu vou querer colocar um indicador de atividade econômica, de PIB, mas no gráfico também. O PIB não existe PIB mensal, né? O IBGE não calcula, e eu estou com os dados mensais. Então tem que procurar um outro indicador de atividade econômica. Eu peguei o chamado IBCBR, que é um índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central do Brasil. Mas pensar como fosse uma estimativa do PIB mensal. Então, agora nesse... e um outro ponto. O gráfico aqui começava em 95, mas o IBCBR só está disponível de 2003 para cá. Então eu cortei, comecei aqui em 2003. Então, o IPCA é essa linha cheia, a linha pontilhada fininha é a base monetária, a linha pontilhada mais grossa é a base como dividida pelo IBCBR. Porque lembrem, outra maneira de você pensar, por que eu fiz isso? Que a equação quantitativa é essa aqui. Tá? Então, basicamente, a gente resolve para o P, a gente já fez isso aqui, P igual a V vezes M, tudo isso sobre Y. Então, o que eu falei, o período pré-plano real, se você olhar, é que a fração V sobre Y é essencialmente constante, o P e o M andam juntos. Agora que eles estão se separando, é que alguma coisa está acontecendo com essa fração. Então eu peguei o seguinte, criei uma variável que é M sobre Y. E eu coloco essa variável aqui, ó. Essa linha cheia, a base monetária dividido pelo meu indicador de atividade econômica. Aí vocês vejam que a diferença já diminui, né? Tá abrindo aqui um pouquinho, mas bem mais devagar do que a outra. Aí eu não fiz um esforço para ir, mas é óbvio, né? Até porque eu falei, a velocidade calculada por resíduo é que o V está variando. Aí, vai dizer que o V vai ser o que for para aquilo lá ser verdade, tudo bem. Mas o ponto é, não fiz o esforço, mas que alguém pode... Não fiz, mas alguém pode fazer um economista poder fazer esforço e tentar explicar o comportamento do V. Porque a inflação diminuiu, o V diminuiu. Outra coisa que é importante, quando tem uma inovação tecnológica, isso tende a aumentar a velocidade de circulação da moeda. Mas por quê? Porque fica mais fácil gastar. Por exemplo, surgiu o cartão de crédito. Ficou mais fácil você usar o dinheiro que você tem. Então ele passa a circular mais rápido. Pix facilita a utilização de crédito. Então, essas novidades que facilitam a utilização da moeda, que surgem gradualmente, uma época surgiu o cartão de crédito, depois surgiu o cartão de débito, agora surgiu o Pix, tendem a fazer com que o V, velocidade de circulação da moeda, cresça, tá? E não levei isso em consideração. Então, a grosso modo, você pode ver que até a experiência brasileira, a gente consegue ter uma boa ideia, uma boa compreensão do que está acontecendo com preço e com quantidade de moeda quando a gente usa a tal teoria quantitativa. Perguntas, senhores? Mais perguntas? Ou alguma pergunta, né? Que eu não sei se teve alguma hoje. Mariana não tem pergunta. O Matheus vai fazer pergunta, Matheus? Então, gente, vamos lá. Eu tenho que... Eu não vou começar o próximo tópico agora. A gente ainda tem 8 minutos. Na verdade, 7 eu prefiro parar, tirar dúvidas. Vocês querem... imagino que vocês dois já tenham visto a nota da prova, né? Você já viu a sua nota da prova, Maria? Tá lá no site, né? Vocês já devem saber. Imagino que a turma inteira já tomou conhecimento. Ok. A gente devolve a prova no final, acho que da próxima aula, né? Estava marcado para segunda-feira. Agradeço a atenção dos senhores. Eu vou interromper a gravação.